Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 15. Caim produz civilização sem Deus e Sete inicia a prática de invocar o nome do Senhor. Leitura da Bíblia, Gênesis 4, versículos 17 até 26. Um pouco mais de retorno. Nós vimos na mensagem passada a respeito da atitude de Caim e de Abel. E é muito difícil entendermos sem um entendimento espiritual. Então eu só gostaria de usar um pouco mais aquela parábola que Jesus falou em Lucas 18, para nós entendermos melhor qual foi a postura de Caim e qual é a postura de Abel. Lucas capítulo 18, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Se você quer entender por que Deus não se agradou de Caim, aparentemente ele não fez nada de mal, mas Deus não se agradou dele e não se agradou da sua oferta. A parábola do capítulo 18 de Lucas, versículo 9, fala exatamente essa diferença entre a atitude de Caim e também a atitude de Abel. A atitude de Caim, provavelmente pelo fato de seus pais acharem que ele seria o descendente prometido para derrotar Satanás, a serpente, então ele cresceu com um tanto arrogante, um tanto presunçoso, e confiava nele mesmo e considerava-se justo e desprezava o seu irmão. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Quer dizer, ele já começa a oração já mostra, ele era egocêntrico. Ele estava mais preocupado consigo mesmo do que com Deus. E veja a sua oração era uma apresentação do seu currículo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Como se dissesse a Deus: Deus, eu estou mostrando para você que eu não sou como demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano que está aqui. E eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nós vamos entender a atitude de Caim, é a atitude daquele que se acha justo, a atitude daquele que confiava em si mesmo. Ele se preocupa em mostrar o seu bom currículo. Irmãos, Deus não está aí com o seu currículo. Deus quer ver a atitude do seu coração. Não sei se vocês perceberam qual é o pano de fundo dessa situação. O pano de fundo era que Deus havia criado Adão, e de Adão formou a Eva, e ambos viviam no jardim do Éden, jardim do prazer de Deus, na presença de Deus, a vida mais perfeita que o homem poderia desejar. Só faltava ali escolher a árvore da vida e
a vida de Deus entraria no homem como a semente de vida, e o homem seria governado pela vida de Deus e sujeitaria a terra por meio de Deus. No entanto, o homem escolheu a árvore errada e desobedeceu a ordem expressa de Deus. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dele comer, morreria. É uma palavra explícita de Deus, uma ordem explícita de Deus, e o homem desobedeceu a palavra de Deus e permitiu que tudo que Deus havia planejado fosse aparentemente ir por água abaixo. Em lugar de receber a vida de Deus, a semente do diabo, a natureza pecaminosa foi injetada no homem. E o homem passou a ter a carga genética do inimigo de Deus, do diabo. E o homem pecou, o homem desobedeceu a palavra de Deus e tudo isso ocorreu. Esse é o pano de fundo. Deus ainda teve misericórdia, providenciou vestimentas, imolando provavelmente cordeiros, para que o homem não ficasse nu. E Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Qual deveria ser a atitude do homem? Senhor, eu não mereço vir aqui na tua presença. Eu sou um pecador. Nós pecamos contra ti, desobedecemos a tua palavra. E o que eu faço, lavrando a terra, com o suor do rosto, obtendo o sustento de cada dia, nada mais do que eu faço, é o meu dever. Deus assim falou. Então ainda, irmãos, que eu apresentasse os frutos da terra, eu deveria ir ao Senhor com uma postura de um pecador. Eu sou um pecador, não mereço estar aqui, não mereço sequer oferecer uma oferta para ti. Os irmãos entenderam a diferença da postura? Aí o publicano tem a postura de Caim. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual dessas duas atitudes você tem? Mateus 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Aí mostra um currículo, traz um currículo para o Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Ainda põe o nome do Senhor no meio, né? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, essa atitude de Caim. E o que o Senhor falou para eles? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso, irmãos, a nossa atitude hoje na igreja, no jardim do Éden, se você quiser continuar desfrutando dessa alegria, dessa vida de prazer, você precisa ter a atitude de Abel. Você que está servindo ao Senhor, você que é um comportor, está na rua, debaixo do sol quente, ou debaixo de um frio, debaixo da chuva, você está ali na rua,
sendo fiel ao Senhor, pregando o evangelho do reino, levando não, mas também curando vários corações, pregando o evangelho do reino. Nunca chegue com uma postura de que Deus traz um currículo diante de Deus. Olha, faça sol, faça chuva, eu estou trabalhando para ti. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero reconhecimento. Essa atitude de Caim. Irmão, Deus não quer olhar seu currículo. Deus quer olhar em que árvore você está. Em que árvore você está, mostra o fruto que você dá. Versículo 16 ainda de Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Que é a árvore boa aqui? Árvore da vida. Qual é a árvore má aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, quando você produz bons frutos, pelo fato de você estar conectado à árvore boa, à árvore da vida, o fruto que você produz é pelo seu mérito. É graças à árvore boa. Vocês entenderam? Quem produz árvore, fruto bom, irmãos, nunca se gaba de trazer um currículo para os irmãos e para o Senhor. Eu fiz isso, fiz aquilo. Nós não fazemos nada não, irmãos. A única coisa que fazemos está ligado à videira. João capítulo 15, que diz? João capítulo 15. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo não pode produzir de si mesmo. Não traga um currículo ao Senhor exigindo reconhecimento, porque o fruto que você produzir na árvore boa não vem de você mesmo, não é o seu mérito. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, não adianta trazer um currículo. Se você tiver um currículo para apresentar, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Bom, essa é a atitude correta de Abel, essa é a atitude correta da igreja. E para terminar, Lucas 17, terminar essa introdução, que eu não entrei na mensagem ainda. Versículo 7: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado,
lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Irmão, nós somos esse servo do Senhor. Estamos servindo ao Senhor na lavoura, estamos servindo ao Senhor guardando o gado. É o nosso trabalho, é o nosso servo. Nós trabalhamos durante o dia todo, debaixo do sol, debaixo da chuva, estamos ali servindo ao Senhor porque nós somos servos. E quando chega no final da tarde, certo? Quando ele voltar do campo, o seu Senhor ainda fala: vem já e põe-te à mesa. Não é para ele comer não, para ele servir a mesa. Depois de tanto trabalho, tanto suor, tanta fadiga durante o dia todo, servindo, né, no campo, e chega em casa, o seu Senhor ainda quer que ele sirva a mesa. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Você vai me servir ao seu Senhor, ele vai comer, ele vai beber, você vai comer depois. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? O Senhor tem que nos agradecer? O Senhor tem que nos reconhecer o nosso trabalho? Versículo 10: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, essa é a nossa atitude, é a atitude de Abel, a atitude de quem está na igreja em Filadélfia, a atitude, irmãos, de quem não busca nada para si, está aqui para servir ao Senhor, para que o Senhor possa concluir a vontade de Deus um dia mais cedo, que Cristo encabece sobre todas as coisas. Estamos aqui durante todo o tempo, todo dia nos fadigando, servindo ao Senhor, dia e noite. Irmãos, nós não estamos buscando reconhecimento, nem do Senhor, nem dos irmãos. Aqui nós só sabemos servir. Não é? Esse é um ambiente de Filadélfia. Que coisa gostosa viver nesse ambiente. Ninguém está buscando nada para si. Todos nós estamos procurando agradar o Senhor, servir ao nosso Senhor e fazer a vontade do Senhor. Irmãos, por isso, irmãos, entre nós, por causa desse ambiente, não há competição entre nós. Não há inveja. Não há inveja. Não há ódio. Não há ira. Não há muito menos homicídio. Não é? Há amor ardente de uns para com os outros. Nós suportamos em amor uns aos outros. Irmãos, isso é Filadélfia. Isso vai trazer o Senhor de volta. Por isso, irmãos, nunca busque reconhecimento. Às vezes eu ouço alguns irmãos que não tendo a atitude correta, fala depois de alguns anos: você não sabe que o quanto eu me gastei pela igreja, o quanto eu fiz isso, aquilo. Irmão, porque não conhece o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho de Abel, não é o caminho de Caim. Então vamos lá, agora vamos lá. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meljael, Meljael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Caim, expulso da presença de Deus,
pela sua arrogância, petulância, mesmo quando Deus o avisou para ele não cair em pecado, matou Abel, ainda arrogantemente desafiou a Deus, que ele não era tutor de seu irmão. E Deus então ainda teve misericórdia dele, não permitiu que os homens matassem Caim. Ele então produziu uma descendência sem Deus, uma cultura sem Deus, uma civilização sem Deus. Quem foi o fundador? O fundador foi Caim. Então, a primeira coisa que ele fez foi edificou uma cidade e lhe chamou o nome pelo nome de seu filho. Então Caim saiu da presença de Deus, fundou a cultura sem Deus, porque no jardim do Éden Deus providenciava o alimento para o sustento do homem. Deus era a alegria, a presença de Deus era a alegria do homem no jardim do Éden. Deus era a sua proteção. Deus era tudo para o homem. Uma vez fora do jardim, expulso da presença de Deus, Caim precisou fundar uma civilização totalmente ausente de Deus, não tem a presença de Deus, então precisava criar substituto para aquilo que Deus lhe supria no jardim do Éden. Então ele precisou edificar uma cidade para sua proteção. Numa cidade, ele pode construir os muros para sua proteção, fortalezas, castelo, para que ninguém entrasse, lhe prejudicasse e matasse a ele. E ele poderia criar a sua descendência dentro dessa proteção, e ali então ele teve que fundar uma civilização que buscava a sua própria maneira de ter sustento e também a sua própria maneira de entretenimento, de ter alegria para o homem. O homem precisa de três coisas. A civilização humana está em cima de três pilares. O primeiro pilar é o sustento, é o mantimento, é a comida, é o alimento, é a bebida. Segundo pilar é a segurança. O homem precisa de segurança. E o terceiro pilar é a alegria, é o entretenimento. São as três indústrias que mais crescem em qualquer geração, em qualquer século. São as três indústrias que crescem e se mantêm até a volta do Senhor, enquanto houver uma civilização sem Deus. Sem Deus, ele criou instrumentos musicais, defesas, castelo como defesa, e armamento, e entretenimento. Instrumentos musicais possuem entretenimento e alimento para a manutenção da sua existência. Presta bem atenção, um dos seus descendentes, Lameque tomou para si duas esposas. Bom, para começar, quando Deus instituiu o casamento, vocês perceberam que Deus, como ele disse, quando Deus formou a mulher e apresentou a Adão, e disse assim, versículo 24 do capítulo 2: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus quem instituiu esse casamento. Deus não falou, deixará o homem pai e mãe e se une às suas mulheres. Deus instituiu o casamento monogâmico, certo? Mas o Lameque foi o primeiro que quebrou essa regra. Lameque tomou para si duas esposas, tá? Começou a poligamia. As duas esposas
Uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Que significa Ada? Ada significa ornamento. Zilá significa sombra. Quem não gosta de ter mulher? Primeiramente tem que ser bonita. Tem que ser como um vaso de flor em casa. Qualquer um que venha na sua casa, olha minha mulher, olha como ela é bonita e formosa. É um ornamento na minha casa. Mas por outro lado, pode ser bonita, mas não sabe fazer nada. Então eu preciso da outra. A outra é Zilá. A outra lhe dá sombra, lhe dá conforto, lhe dá tudo o que faz, ele quer, precisa. Deve fazer boa comida, deve lhe tratar bem, traz chinelo para casa, né? Quando ele chega. Então ele tem Ada, um vaso de flor, ele tem Zilá, lhe dá conforto, tudo o que ele precisa, lhe dá sombra e água fresca. Isso indica, irmãos, é tudo que o homem quer da mulher, né? Zilá lhe servia com muita presteza, e Ada deu à luz a quem? Ada deu à luz a Jabal. E quem foi Jabal? Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, a civilização sem Deus inventou uma profissão para terem sustento para sua sobrevivência. Então, ele foi o pai, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Por que habitam? Porque eles habitavam em tendas. Quem cria gado naquele tempo, não como nos dias de hoje, nós temos máquinas agrícolas, nós temos toda a técnica de irrigação, temos os pastos, né? Podemos fazer na divisão de pastos. Quando terminar um pasto, vai para outro, não é assim? Mas naquele tempo não tinha nada disso, não tinha trator, não tinha equipamento. Então era levar o gado onde houver pasto. E quando terminar o pasto de um lugar, tem que viajar até encontrar outro pasto. Então, quem cuida de gado tem que viver em tendas e atrás de onde há pasto. Então, quem inventou esse trabalho, essa profissão, foi Jabal. Então, Jabal é o pai daquele que cuida do sustento, da profissão, né? Para poder ter alimento, para manutenção da vida. Que mais? O seu irmão, o nome de seu irmão era Jubal. Jubal quem foi? Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aí começa a surgir a profissão de músicos, os que tocam instrumentos musicais. Então, Jubal é o pai desses. E para que servem instrumentos como harpa e como flauta? É para a alegria dos homens. O homem não tem mais a presença de Deus. O homem precisa criar divertimento, precisa criar entretenimento, precisa criar prazeres, alegria para si. Então surgem os instrumentos musicais, os músicos para entretenimento. E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Quem é Tubal-Caim? Ele é artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então, o terceiro filho, ele é o pai, vamos dizer assim, o artífice de criar instrumentos cortantes. Para que serve instrumento cortante? Para servir de arma,
primeiro para defesa, mas depois é para ataque. Então, o homem inventou, né, na cultura sem Deus, 3 coisas para substituir o que eles tinham de suprimento no Jardim do Éden. Então, para sobrevivência, criam gado e vivem em tendas. Para entretenimento, eles criam instrumentos musicais. E para segurança, né, eles criam armas, instrumentos cortantes de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Versículo 23. Irmãos, ó Senhor Jesus, deixa eu me ler aqui o que eu preparei aqui. Tubal-Caim foi um artífice metalúrgico, né? Os metalúrgicos surgiram lá longe, né? Isto é, produzir metal a partir de minerais, e a partir do metal produzir armamentos cortantes para defesa e até mesmo para ataque. Ficou evidente a invenção do homem para atender os 3 pilares da subsistência do homem, sem a presença de Deus. Quais são os 3 pilares? Sustento, entretenimento e segurança. Até o dia de hoje é assim. Lameque então disse às suas esposas, olha só, Lameque, é muito pior que Caim, tá? Lameque disse às suas esposas o quê? Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, matei um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, que Deus havia prometido isso, para a proteção de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Lameque foi um homem autoritário, egocêntrico, arrogante, perverso, muito mais violento do que o próprio Caim. É próprio de quem se afastou de Deus para viver por conta própria, porque não tem um ser maior para protegê-lo. Seu mínimo temor a Deus. É o curso natural de quem começa pelo lado bem da árvore do conhecimento e termina com arrogância e violência extremas. Caim e sua descendência tinham conhecimento de Deus. Vamos ver essa situação em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Senhor Jesus. Irmãos, é terrível viver fora da presença de Deus. O homem está por conta própria. Capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Irmãos, isso quer dizer o quê? Certamente Caim e a sua descendência, mesmo tendo se afastado da presença de Deus, eles tinham conhecimento da presença de Deus. E eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, inventores de armas, inventores de entretenimento, de instrumentos musicais, inventores de profissões. Eles, inculcando-se por sábios, mas na verdade tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia,
pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí vamos lá para versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, é a descendência de Caim, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Se você, um rapaz me pisou, eu matei, sem afeição natural. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, que triste, né? Viver fora da presença de Deus. No entanto, irmãos, Deus não pode desistir da sua intenção de ter criado o homem, porque se dependesse de Caim, a vontade de Deus estaria sem futuro. Graças a Deus, irmãos, Deus deu outro filho para Adão. Vamos lá, onde estamos? Capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, para Eva, não considerava mais Caim como descendente. Então, ela agradeceu a Deus por outro filho, e esse filho sim vai seguir a linhagem de Adão, tá? Então, Sete, né? Deus me concedeu. Essa palavra Deus aqui é Elohim. E, não, perdão. Quando Deus criou os céus e a terra, era o Deus Elohim. Lembra que eu falei? Deus Elohim é plural e é Deus poderoso da criação. Ele cria com poder. Esse é o Deus Elohim, né? Deus Elohim me concedeu outro filho, tá? Em lugar de Abel. Sete significa designado, concedido. Irmãos, de repente acendeu uma esperança em Eva, né? Uma esperança para cumprimento da promessa de Deus acerca do descendente da mulher. Por isso ele chama, né, Sete de designado e concedido por Deus. E esse descendente derrotará a serpente. Então ela acreditava que somente Deus Criador era capaz de criar-lhe um filho para dar sequência à linhagem segundo a vontade de Deus. Imagina se não nascesse Sete, Deus não daria sequência à linhagem para produzir a vontade de Deus, certo? Porque dessa linhagem de Deus, a partir de Adão, irmãos, teria que vir Cristo. Imagina se não tivesse Sete, só tivesse Caim, Cristo não teria vindo. Graças a Deus que veio Sete, tá? Então Sete retoma a linhagem segundo a vontade de Deus para gerar o descendente da mulher prometido por Deus para ferir a cabeça da serpente. Então, lembrando, irmãos, que Sete foi concedido em lugar de Abel.
Qual o significado do nome Abel? Vaidade. Vaidade. Agora, irmãos, reacendeu a esperança. Deus concedeu, né? 7, tá? Então, a 7 nasceu-lhe um filho, versículo 26. A 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ufa, finalmente, né? Depois de tanta desgraça, agora nós temos alguém que finalmente depende do Senhor, né? Porque você sabe qual o significado de Enos? Né? Na verdade, o nome Enos em si, nós aprendemos do passado, né? Enos significa fraco, frágil e mortal. Mas na verdade o nome Enos em si tem o mesmo significado de Adão, que é homem feito de barro, homem feito do pó da terra. Então isso tem significado da fragilidade do homem. Homem frágil, né? Homem é fraco. E principalmente depois da morte de Abel, foi o primeiro homem a morrer naquela geração. Irmãos, o homem nunca tinha visto a morte de um homem. E de repente viram que homem tão frágil. Dá para matar assim fácil, né? E o homem é fraco, frágil e mortal. E 7 também deve ter percebido a vaidade da vida humana sem a presença de Deus. Também a fragilidade da vida humana com a morte de Abel, pois entendeu que o homem foi feito de barro. Você está me vendo aqui, eu estou vendo vocês. Nós somos feitos todos de barro. Isso tudo aqui é muito frágil. É ou não é frágil? Muito frágil. Se tiver qualquer coisa pontiaguda, capaz de nos ferir mortalmente. E se a gente cair, né, de um jeito infeliz, pode ser fatal. Quer dizer, nós somos muito frágeis, né? Nós somos mortais. Então o homem percebeu, né, 7 percebeu que o homem é frágil. O homem é feito de barro, né? Não, é mortal. Qualquer coisa pode matar o homem. Então seria muita arrogância o homem dizer que pode viver sem Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, né? Nós precisamos de Deus, né? Então aí, por isso, irmãos, não faz nenhum sentido o homem seguir o caminho dos descendentes de Caim, a cultura sem Deus, a civilização sem Deus, continuar sendo presunçoso, arrogante, vingativo, tentando provar que é possível viver sem Deus, não é? A descendência de Caim estava provando para outros homens que é possível viver sem Deus. Nós não. Nós falamos, Senhor, nós não podemos viver sem Ti. Sem o Senhor nós não vivemos, né? Então, irmãos, o fim dessa geração sem Deus é maldade, corrupção e violência. Isso foi desenvolvendo-se até Gênesis 6. Então, com a percepção da vaidade da vida humana e a fragilidade do homem, o homem finalmente aprendeu, irmãos, a invocar o nome do Senhor. Em lugar de substituir as coisas que o Senhor dá, irmãos, o homem entendeu que precisa voltar a depender do Senhor. O nome, né, de Deus Elohim, já falei, foi usado para Deus criar com poder e quem concedeu, né,
a Sete foi Deus Elohim. Mas invocar o nome do Senhor, esse Senhor aqui não é mais Elohim, esse Senhor aqui é Javé. Javé ou Jeová é um nome usado a partir de Gênesis 2, depois que o homem foi criado. Deus, para se relacionar com o homem, o seu nome é Jeová, ou o seu nome é Javé. Vocês entenderam? Então nós invocamos o nome do Senhor, é um nome que tem relação com o homem. No jardim do Éden, o homem vivia com alegria na presença de Deus. E o homem vivia, irmãos, ali tinha a voz de Deus, tinha a palavra de Deus que lhe dava direção, que lhe dava alimento para a alma, alimento para o espírito, não é? Ele tinha tudo lá, mas agora expulso do jardim, o homem perdeu a presença de Deus, o homem perdeu o governo de Deus, perdeu aquela alegria. Para piorar a situação do homem, Caim ainda matou Abel, e sem nenhum arrependimento desafiou a Deus, tentando provar que o homem é capaz de viver sem Deus, criando a cultura humana para as necessidades humanas, cada vez mais afastado de Deus. Por isso, irmãos, quando nasceu-lhe Sete em substituição a Abel, que foi assassinado por Caim, o homem percebe o quanto é fraco e frágil sem a presença e suprimento de Deus. Em lugar de endurecer o coração como fez Caim, Sete, representando Adão e outros tementes a Deus, se humilhou e passou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, o arrependimento é a porta da salvação. Você sabe que Satanás, uma coisa que ele não tem no seu DNA é o arrependimento. Você sabia disso? Ele nunca se arrependeu. E mesmo quando ele for derrotado no final por Cristo e seus vencedores, eu quero estar lá junto, derrotando anticristo, a besta, os seus exércitos, jogando todos para o lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos, e Cristo reinará no reino milenar. Mas no final do reino milenar, Satanás será solto. Ele não se arrepende, ele é incorrigível, ele sai da prisão e continua do mesmo jeito. Ele provoca mais uma grande rebelião e finalmente será derrotado e será lançado definitivamente para o lago de fogo. Então, irmãos, o que não tem no DNA de Satanás é o arrependimento. Então, como você consegue sair da influência do DNA de Satanás? Arrependendo-se. Quando você se arrepende, não tem no DNA dele, então você já começa a sair, né? Então, irmãos, vamos certamente Sete, quando nasceu Enos, irmãos, eles se arrependeram. Não queremos ser como Caim, a sua descendência, arrogante, violento, né? Presunçoso. Eles querem, né? É um homem que quer provar que pode viver sem Deus. Nós não. Nós precisamos pedir socorro a Deus. Nós precisamos nos arrepender. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Tem mudança de atitude, irmãos. O arrependimento é uma mudança de atitude, mudança de direção.
Ó Senhor Jesus. E você sabe que significa em hebraico invocar? Alguns acham que invocar é igual a orar. Pode ser, mas não é exatamente igual. Invocar em hebraico é chamar em voz alta, é clamar, é gritar por socorro. Você só grita por socorro quando você percebe que você não tem solução. É ou não é? Quando você estiver se afogando, perdendo a sua vida, você não sabe nadar, não consegue sair da correnteza, certo? Você vai ser tão polido, educado. Por favor, moço cavaleiro, me salve. Ou você vai gritar. Então, o invocar já tem um sentido de o homem ter se humilhado. Já tem o sentido de o homem ter reconhecido que ele não é capaz de fazer mais nada. Ele precisa de salvação. Ele precisa de socorro. Por isso, irmãos, esse é o sentido da palavra invocar. A própria invocar já traz esse sentido de que eu não tenho mais jeito. Eu ser propício a mim, pecador. Senhor, socorro. Eu não posso, eu preciso da salvação. Eu não posso viver sem um Senhor. Sabe, esse é o significado do nome de invocar o nome do Senhor. Então é um ato desesperado de alguém que busca socorro e tem a necessidade de ser ouvido. Portanto, alguns pensam que invocar é igual a orar, porém é mais do que orar. Não é um ritual religioso, antes é chamar o Senhor e clamar pela ajuda. Você só clama pela ajuda quando você reconhece a sua insuficiência, certo? Ó Senhor Jesus, Caim era arrogante, violento, presunçoso, irreverente, não pede socorro de jeito nenhum. O Senhor ainda tentou salvá-lo, ele foi irreverente com o Senhor. Ele teve oportunidade, mas não se arrependeu. Irmãos, o arrependimento é o caminho para a salvação. Mateus 3:2. Vamos dar uma lida sobre arrependimento? Olha a importância disso. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o arrependimento já arranca o homem da ligação com o diabo. Quando você se arrepende, já é uma primeira porta aberta para pedir socorro ao Senhor, para tirar você dessa linhagem de raça de víboras, né? E capítulo 4, versículo 17, ainda de Mateus, né? Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você quer entrar no reino dos céus, irmãos, você precisa se arrepender, porque se arrependendo, você sai do DNA de Satanás. Tem chance de você ir para uma outra esfera, ir para o reino dos céus, né? Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrependimento é a sua disposição de cortar a relação com Satanás.
E crer é a sua disposição de entrar numa outra esfera, na esfera do reino dos céus. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá? Atos 2, 38. Atos 2, 18. Mas assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então o que vocês vão ter que fazer? Que fazer? Vocês estão ouvindo o Evangelho? O apóstolo Pedro pregando o Evangelho para os judeus ali no dia de Pentecostes, né? Ouvir a palavra só para conhecimento bíblico? Não, tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, né? A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Bom, eu não vou continuar lendo, isso já é bastante, né? Atos capítulo 3, versículo capítulo 2, capítulo 2, versículo 38, que eu não li. Capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Irmãos, então arrependimento é o início do desligamento, né, da sua ligação com o DNA do diabo. E crer, né? O arrependimento é receber, né? Receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, para transferir você agora para o reino dos céus, para outro reino, para você não pertencer mais ao reino onde impera Satanás. Tá? 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, o arrependimento, né? O arrependimento segundo Deus, irmãos, leva-nos à salvação. Por isso, quando você sentir que você, né, o Senhor te iluminou, você ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo estando do lado do bem, melhor arrepender logo. Em lugar de se justificar, vamos nos arrepender, tá? E você arrependendo, o que mais você faz? Pede socorro. E como você vai pedir socorro? Invocando o nome do Senhor. Por isso, irmãos, invocar o nome do Senhor não é meramente um rito religioso. Invocar o nome do Senhor tem que trazer a realidade de pedir socorro, pedir ajuda para a salvação, tá? Vamos lá, Salmo 56. Salmo 56, versículo 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem?
ó Senhor Jesus. E o resultado do invocar, versículo 13: pois da morte me livrasse a alma, e se livrasse da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então note-se que o invocar é um clamor por socorro. Senhor, socorre! E o resultado é andar na presença de Deus, andar na luz da vida. Joel capítulo 2, versículo 32. E acontecerá e todo aquele que invocar o nome do Senhor, né, será salvo. Vou ler de novo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Ó Senhor Jesus! Portanto, serão salvos os que não confiam na sua própria capacidade ou na sua própria justiça. Eles serão então vencedores sobre o Monte Sião e em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. E Isaías 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Nós não somos da descendência de Caim. Nós não confiamos em nossa própria força. Nós confiamos no Senhor. Nós não dependemos dos instrumentos musicais para tirar alegria. Nós podemos tirar alegria das fontes da salvação, invocando o nome do Senhor. Quando você estiver triste, não peça para alguém trazer um instrumento musical. Quando você estiver triste, irmãos, invoca o nome do Senhor. Tire com alegria água das fontes da salvação. Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus.
Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Pode ter certeza, quando você invoca com coração puro o Senhor, onde Ele estiver, Ele vai ouvir o teu socorro. Ele vem para te socorrer. Ó Senhor Jesus. Salmo 31, versículo 17. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Envergonhados sejam os da descendência de Caim, que não confiam no Senhor, antes confiam na sua própria justiça. Mas nós confiamos no Senhor. Então não seja eu envergonhado, pois te invoquei. Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Quantas vezes a nossa alma precisa de socorro? É ou não é? A nossa alma, na verdade, é a parte mais frágil do nosso ser. Frequentemente, nós temos fragilidade nas nossas emoções. A nossa alma é frágil. Mas, irmãos, nós temos como pedir socorro, né? Invocar o nome do Senhor é ó Senhor. Sabe por que esse ó? Porque tem um ó que é um sinal acima. Não é artigo. Esse ó aqui não é artigo. Esse ó é vocativo. Vocativo é chamar. Ó Senhor. Chama o Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Salmo 118, versículo 5, 118. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. Quando você estiver passando por tribulações, sofrimentos, pressões, angústia, invoca o Senhor. O Senhor vai te ouvir. Ele vai te dar folga, vai te dar alegria, vai te dar conforto. E o Senhor está comigo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não fiquem esperando que algum homem vai poder te ajudar, né? Confiar que algumas autoridades que têm poder para mudar a vida do cidadão vai te mudar alguma coisa, irmão. Não confia neles, não. Confia no Senhor. Vai buscar refúgio no Senhor. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, 17. Aí aconteceu o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes começa o derramamento do Espírito Santo, como como cumprimento da profecia em Joel 2. E
e capítulo 2 de Atos, Pedro explica no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre a minha serva, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, né? E vamos lá já direto para o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem por invocar o nome do Senhor. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que crestes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa. Irmãos, o objetivo de invocar o nome do Senhor é sermos salvos. Mas para ser salvo, alguém precisa primeiro ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da sua salvação. Então, para que ele possa crer, se não há quem pregue a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o homem não pode crer. E se não pode crer, não tem como ser salvo, certo? Então, precisamos ouvir o evangelho, crer, aí invocar o nome do Senhor. Isso está em Romanos 10, vamos dar uma olhada, Romanos 10, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, quer dizer, essa é a palavra que nós pregamos nas ruas, tá? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Precisa confessar com a boca e precisa crer no coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a tua boca quando confessa é que vem a salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Como? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Irmãos, o Senhor é rico, e o homem sem Deus, civilização sem Deus, quer buscar preencher as necessidades do homem sem Deus. Irmãos, a vida humana é só fadiga, só vaidade, só tristeza, angústia. Por isso que quando Jesus veio aqui na terra, todos estavam aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Mas, irmãos, graças a Deus, nós encontramos o caminho, né, de invocar o nome do Senhor, porque o nosso Senhor é rico. Ele é rico para quem? Ele é rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, irmãos, vamos levar esse evangelho, a palavra, né, da fé e o evangelho para a salvação, levar para todas as pessoas, para as pessoas saírem dessa vida sem sentido que começou com Caim.
Todos os homens na rua, irmãos, estão na verdade, estão na descendência de Caim, estão na civilização sem Deus. Vamos levar Deus para eles, vamos levar, irmãos, esse nome no qual há toda riqueza e salvação. Mas como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Por isso, irmão, se você é um comportor, é bom, você anuncia boas novas. E se você é um irmão, irmã da igreja, mesmo não sendo como os comportores todos os dias nas ruas, você também pode anunciar as boas novas. Você também pode fazer comportagem por hora, por oportunidade. Você também pode pregar o evangelho, anunciar a palavra da fé. Pode ou não pode? Você também pode levar as pessoas essa prática do invocar o nome do Senhor. No entanto, vou chegar no versículo 17, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação aqui, pelo ouvir, vocês sabem, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, irmãos, o invocar é um pedido de socorro, é um sinal de que eu não sou presunçoso, é um sinal de que eu preciso do Senhor, é um sinal de alguém que se arrepende, o sinal que algum pecador que pede ajuda para o Senhor, tá? Então o Senhor atende a nossa oração, atende o nosso invocar, mas em seguida, irmãos, nós precisamos ainda da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, irmãos, em João capítulo 1, versículo 12, se você crê na palavra, você recebeu a vida. Quando você invocar o nome do Senhor, né, recebeu o Senhor, recebeu a vida do Senhor, você se tornou um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? E capítulo 3 ainda de João, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você nasceu do Espírito, você é alguém espiritual, porque você nasceu de uma semente incorruptível, que Pedro fala em sua 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? Nascer de novo, né? Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí versículo 23. Pois fosses regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, irmãos, além do invocar o nome do Senhor, que é um pedido de socorro, para nos libertar do nosso vínculo com a semente do diabo, e nós pedimos socorro, nós nos desligamos dele e voltamos para o Senhor, e o Senhor nos socorre. Mas, irmão, nós precisamos ir imediatamente para a palavra, porque a palavra de Deus é a qual vive e é permanente. Por isso, irmãos, Deus precisa, por isso eu quero dizer para vocês,
O invocar o nome do Senhor é o primeiro passo para a salvação do nosso espírito. Quando você invoca o nome do Senhor, você ouve a palavra da verdade, ouve a palavra do evangelho da salvação, você crê no Senhor Jesus, crê com o coração, confessa com a boca e você diz: Jesus é o meu Senhor, ó Senhor Jesus, você foi salvo. Mas essa salvação se situa onde? Os cristãos em geral confundem. Eu fui salvo, como se fosse a salvação final. A salvação, no momento em que você invoca o nome do Senhor, você crê no nome do Senhor, você é regenerado, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Essa salvação inicial é do seu espírito. O seu espírito foi salvo. Mas a partir daí, você precisa continuar a receber a palavra do Senhor. Hoje todos têm um aparelho eletrônico como esse, não tem? Você paga caro por isso. Mas se ele não tiver conexão, isso aqui não serve para muita coisa não. No máximo tem o quê? Tem uma calculadora aqui, tem um calendário, não é isso? Né? Você usa, mas o principal uso disso é o quê? Você se conectar via internet. Você se conecta para quê? Ah, tem sinal aqui, graças a Deus agora tem um sinal aqui. Você tem sinal para quê? Para receber mensagem e enviar mensagem, é ou não é? Então, invocar o nome do Senhor é estabelecer conexão. Ó Senhor, eu estava conectado com o diabo, mas agora socorre, Senhor. Eu me arrependo. Ó Senhor Jesus, você grita por socorro. Pronto, o Senhor te salva. Salva o seu espírito. Se conecta com Deus novamente. O seu espírito estava sem conexão, agora se conectou com Deus. Uma vez conectado com Deus, a sua alma precisa de alimento, a sua alma precisa de direção, a sua alma precisa de salvação. E como você vai obter salvação da sua alma? Recebendo a mensagem de Deus, tendo comunhão com Deus, recebendo e mandando, recebendo e mandando. Irmãos, invocar o nome do Senhor é o passo inicial. Em seguida, uma vez conectado com Deus, você recebe a palavra de Deus. Vocês entenderam? Ó Senhor, eu já vou terminar, tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ora, se invocar o nome do Senhor já foi salvo, já foi completamente salvo, então para que aqui fala se necessário, sejais contristados por várias provações? Por que há necessidade de eu passar por provações? É porque a minha alma ainda não está totalmente salva. É ou não é? Eu preciso ter a minha alma salva. Por isso, irmãos, em seguida aqui fala, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Deus quer purificar essa fé. Essa fé é purificada por meio da salvação da minha alma. E essa salvação da minha alma é o mesmo que dizer o processo de santificação. Por isso, irmãos, a fé só vai terminar a sua utilidade se eu alcançar a salvação total da minha alma.
A fé não chegou na sua utilidade total somente na salvação do espírito. Vocês entenderam? Enquanto eu ouvi a pregação do Evangelho, eu criei em Jesus, eu fui salvo, o meu espírito foi salvo, mas a fé continua. A fé precisa passar por um processo de depuração. O que é esse processo de depuração? A alma ainda tem muita impureza. A alma precisa de santificação. A fé só terá sua utilidade finalizada quando alcançarmos a salvação da nossa alma. O que está aqui no versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a fé só termina, a sua utilidade só termina quando a sua alma for totalmente salva. E que significa essa salvação da alma? E eu não tenho como evitar de usar Efésios 5, e vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. Irmãos, esse é o processo, tá? 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Aqui fala, já é igreja. Se já é igreja, já temos a salvação do Espírito. Se nós pertencemos, somos membros da igreja, porque já somos salvos no Espírito, mas ainda não fomos totalmente santificados. Cristo morreu pela igreja, entregou-se para a igreja, é para que a igreja fosse santificada. Então não termina na salvação do nosso espírito. Nós precisamos continuar nesse processo de santificação. E como nós conseguimos terminar esse processo de santificação? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso, irmãos, nós estamos insistindo tanto em vocês acompanharem de perto a palavra. Ouvem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvem a palavra, façam transcrição, façam imersão, façam um grito de guerra para vocês inculcarem a palavra. E agora, irmãos, façam a imersão ultra refinada e criem grupos, criem câmaras de, de energização, certo? Se você tem alguns amigos que você gostaria que eles também pudessem ser beneficiados a isso, então cria uma câmara de energização, pode ser pessoa de fora, não tem problema, tá? Então você envia a imersão e usa 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, que seja. Se você tem um encargo por alguns irmãos ali, vamos montar o nosso grupo. Irmão, na verdade, o que você está fazendo? Você está acelerando o processo de santificação. Quanto mais cedo a igreja for santificada, mais cedo o Senhor voltará. Porque Ele está esperando apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a nova civilização. Nós não estamos mais na civilização sem Deus. Nós estamos na civilização dos que invocam o nome do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.